Oi, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse painel. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Andreoli, advogada especializada em Direito Aeronáutico, Regulamentação, Regulatório e Infraestrutura Aeroportuária. E hoje eu sou sócia do Leal Andreoli Advogados, sou presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo e sou diretora jurídica da ABAG, Associação de Operações Aeromédicas. Queria agradecer a ABAG, falei errado. Queria agradecer a ABAG pelo convite de poder estar aqui com vocês apresentando, resumidamente, porque o nosso tempo é curto, as novidades regulatórias referentes ao processo de enforcement da ANAC. Basicamente, a gente vai falar de fiscalização e aplicação de sanção hoje. E, para começar, eu só precisava passar o slide. Só um pouquinho, gente. Desculpa. Obrigada. É para passar, é? Tá bom. Para começar, o que eu queria trazer para vocês, né? Que hoje a regulamentação vigente é a Resolução 472 de 2018 da ANAC, que fala desse processo administrativo sancionador e das penalidades, mas essa regulamentação ela vai ser substituída em janeiro de 2026, ano que vem, então temos aí menos de 6 meses para adaptação, pela Resolução 761, que dispõe sobre os incentivos e as providências voltadas à promoção de conformidades e estabelece o rito do processo administrativo sancionador no âmbito da ANAC. Também teremos a portaria 16.684, que fala estabelece critério, referência para avaliação dessa não conformidade quando ela for presenciada pela ANAC. E, dentro disso, por conta do artigo 8º da resolução anterior, 761, se o regulado atender alguns critérios, ele poderá não ser autuado, que é uma novidade. Hoje, se a ANAC percebe a existência de uma prática de infração, ela obrigatoriamente tem que autuar, tem que abrir o processo administrativo sancionador. Com essa resolução, isso vai mudar. Temos também a resolução, acho que eu pulei uma, a portaria 7.400, que alterou a 683 da ANAC, e, por fim, a resolução 762, que essa especificamente dispõe sobre as infrações em si, ela lista as infrações, é um checklist, digamos assim, e ela fala também dos valores bases da multa para cada infração listada. Então, temos valores ali indicados. É uma referência importante para quem vai trabalhar com esse tipo de processo. O que é legal trazer para vocês como novidade regulatória, tá? Que antes da instauração de um processo administrativo sancionador, a ANAC tem o dever de fiscalizar o regulado, tanto uma pessoa física como uma empresa. E, dentro desse processo de fiscalização, que eu vou chamar de pré-autuação, e esse é o nome, sou eu que estou criando, não está na regulamentação, a ANAC, primeiro, o objetivo dela é monitorar a atividade regulada, saber se está tudo sendo
certinho, dentro do que a norma prescreve, e adotar os mecanismos e os incentivos necessários para a adequação e a promoção da conformidade, a evitar uma eventual não conformidade pelo regulado. E isso leva, obviamente, a aprimorar as melhores práticas do setor. Tá? Durante esse processo de fiscalização, a ANAC indica que vai privilegiar o monitoramento contínuo, a atuação preventiva e educativa, a colaboração entre o regulado e a própria agência, a adoção de mecanismos e incentivos à conformidade, a adoção de melhores práticas e a mitigação proporcional dos riscos identificados. O que é importante trazer aqui para a plateia como algo a ser observado, que o regulado ele tem que garantir, ele tem esse dever, e ele pode ser inclusive multado por conta disso, ele tem que garantir o acesso a toda a documentação, equipamento, enfim, tudo que eu listei ali no painel, para o agente fiscalizador da ANAC, e esses documentos, por exemplo, eles vão poder ficar detidos com a autoridade até o fim desse processo de fiscalização. Qual que é o caso prático disso? Recebeu um ofício da ANAC falando que precisa ver diário de bordo. Precisa mostrar. Eu, como advogada, já recebi várias ligações. Doutora, mas eu preciso enviar? Sim, você precisa. Dando um exemplo aqui no dia a dia. Tá? E, durante esse processo de fiscalização, qual que é o goal da ANAC? Né? Que se retorne a conformidade que está com um indício de que não está sendo cumprida. Né? Então, primeiro, essa não conformidade ela vai ser registrada num sistema da ANAC, e ela pode ser considerada para a composição do histórico de não conformidade do regulado e para a análise desse perfil, para que, quando houver o momento da aplicação ali do artigo 8º da 761, se verifique se vai ou não haver a necessidade de se autuar. E, durante esse processo de fiscalização, a ANAC ela pode abrir prazo para o cumprimento da regularização dessa não conformidade e indicar as condições para tanto, ou abrir prazo para que o regulado mesmo possa trazer essa solução. E o que é legal disso? Que isso não tem um caráter sancionatório, mas também não substitui a eventual aplicação de sanção, caso não haja esse retorno de não conformidade. Então, é uma fase pré-processo, e é uma fase, vamos chamar assim, de consensual da agência e o regulado. Se nada disso der certo, ou se a infração indicada tiver um alto grau de risco, o que vai acontecer? A gente vai para o processo administrativo sancionador da ANAC, que é instaurado quando há constatação de não conformidade que justifique a aplicação das sanções listadas na Resolução 761 e na Resolução 762. Tá? Durante essa verificação de instauração do processo administrativo, a ANAC ela vai avaliar a existência desses critérios listados no artigo 8º, que eu tomei a liberdade aqui de copiar na apresentação, para verificar a necessidade ou não dessa autuação. São esses critérios: a da não conformidade identificada, as circunstâncias que envolvem o fato, se elas são graves, se elas não são, a conduta e o histórico de conformidade e colaboração do regulado com a agência, a garantia da manutenção da efetividade da norma e o caráter pedagógico da medida que será aplicada ou não ali com o processo administrativo sancionatório.
e como se formaliza um processo, um PAS, vamos dizer assim, com a instituição do auto de infração, que a gente chama no linguajar aqui jurídico de AI. Esse auto de infração ele tem algumas características obrigatórias, que, inclusive, se elas não forem observadas pela própria agência, pode haver uma alegação de vício. São elas, né? Numeração, identificação do interessado, por incrível que pareça, eu já vi auto de infração com o nome errado da parte, indicação do local, data e hora da lavratura, descrição do fato, né, ou do ato dado como possível infração, indicação do dispositivo regulatório da ANAC que está seria, né, ou está sendo dado como descumprido, identificação do autuante, aí é o do agente da ANAC que lavrou aquele auto de infração, com seu nome, cargo e assinatura, e número de infração, porque podem ter inúmeras infrações sendo julgadas no mesmo auto de infração. Tá? Existem vários detalhes que podem ser passados só sobre o auto de infração, como procedimento de intimação, etc., mas a gente, obviamente, não vai ter tempo hábil para isso aqui, então eu trouxe um breve relato sobre esse ponto. Depois de recebido o auto de infração, é o momento de apresentar a defesa. São 20 dias contados da data da intimação. Tá? Essa defesa ela pode ser interposta pelo próprio regulado ou mediante representação, com a contratação de um advogado, para tanto. O regulado ele tem o direito de ter vista dos autos, e, para isso, ele pode acessar o sistema SEI da ANAC. É um passo a passo super simples, para isso não precisa de advogado, inclusive. E é importante dizer que, cabe ao regulado provar o que se alega. Então, a defesa é o momento de se juntar essas documentações que vão dizer que ele não cometeu a infração, ou, ao menos, tentar reduzir a gradação dessa penalidade. E, findo esse prazo de apresentação de defesa, esse processo ele vai ser encaminhado para julgamento de primeira instância. Novidades super importantes, um dos highlights dessa apresentação de hoje. A resolução 761 revogou a possibilidade de solicitação de aplicação do rito de arbitramento sumário, que era aquele que o regulado recebia o auto de infração e pagava 50% do valor da infração, da multa, não se discutiu o assunto, não apresentava defesa, e, às vezes, valia a pena para o próprio regulado fazer isso do que, enfim, pagar um advogado para se defender, ou não tenho, né, justificativa pelo que eu fiz, então já vou pagar a multa. Isso não é mais uma decisão estratégica, não vai existir, a partir de janeiro de 2026, essa possibilidade. A ANAC apresentou diversos argumentos para ter retirado o arbitramento sumário. Se alguém, depois dessa palestra, ficar com alguma dúvida, quiser conversar, estou à disposição. Depois de apresentada a defesa, o processo ele vai para julgamento e é proferida uma decisão de primeira instância, que pode ter 3 possibilidades. A primeira delas é a não aplicação de sanção, e os casos específicos estão listados entre a letra A e E do slide. Então, se entender que não houve infração, obviamente, não tem sanção, ausência de elementos que comprovem a infração, prescrição, arquivamento, considerando os parâmetros ali do artigo 8º, que dizem que a sanção não deve ser aplicada porque existem outras medidas que podem ser levadas em consideração quanto à realidade do regulado, então ele não precisaria ser punido, e se a decisão se tornar impossível ou inútil ou prejudicada por fato superveniente.
A segunda possibilidade da decisão é declarar a nulidade dos autos. E aí, o que é legal trazer? Que, como novidade regulatória, qualquer vício, a não ser que ele seja insanável, pode ser sanado até o momento da sentença. Então, a autoridade que está decidindo ali o auto de infração, se perceber que tem alguma coisa errada nesse auto, ela vai poder ajustar, corrigir esse vício quando da decisão. Isso não vai mais encerrar o processo administrativo. E a última hipótese, obviamente, é a aplicação da sanção e a condenação do regulado. E quais são essas sanções? Aqui também com novidades pela Resolução 761. Ela trouxe a pena de advertência, que é algo positivo para o regulado, caso a infração não seja grave, a pena de multa, que já existia, as novidades da pena de obrigação de não fazer ou não fazer, de fazer ou não fazer, perdão, e as conhecidas suspensões ou cassações de certificados, licenças, habilitações e autorizações, sendo que a multa ela pode ser graduada, pode ser cumulada com suspensão em cassação. E durante esse processo de preparação dessa sentença, dessa decisão, a autoridade ela vai ter que pensar na dosimetria da penalidade, na gradação das sanções. E aí considerar circunstâncias agravantes e atenuantes. E essas circunstâncias também são previstas na regra. Como circunstância atenuante, temos 4, que são reconhecimento do ato, e aí se dá um desconto de 40% na penalidade, se for multa, tira 40% do valor, se for suspensão ou cassação, dentro desse tempo se retira 30%, 40%. Temos a adoção de providências eficazes para se evitar as consequências da infração, com desconto de 30%, a adoção de providências adequadas para tratar a causa que possa ter dado essa origem, e a redução será de 40%, e a inexistência de sanção ao regulado em decisão, desde que definitiva, no período do ano anterior à data do cometimento da infração. E aí se dá um desconto de 20%. Como circunstância agravante, temos 7. Uma é a reincidência, onde se acresce 30%. Segunda, descumprimento de medidas mitigadoras combinadas com a ANAC, com um acréscimo de 50%, isso é sério. Se combinar algo com a ANAC, enfim, assinar algum TAC ou TCC, não descumpra, porque você vai ter 50% inserido ali num valor, numa futura condenação. Obtenção para si ou para outrem de vantagem, exemplo clássico do TACA, que já é uma infração e normalmente entra com essa agravante, onde se aumenta 30% de uma multa que não é baixa. Exposição de pessoas a risco ou degradação dos níveis de segurança operacional ou de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, mais 40%. Se da infração houver dano material a bens privados ou violação de direito de terceiros, mais 20%, sem contar a possibilidade de ser processado civilmente por esse dano. Se houver dano material a bens públicos, mais 30%, também com a possibilidade de processo civil. E se dessa infração ocorrer lesão física ou morte, mais 50%, e a possibilidade de responder no âmbito civil e criminal também. Bom, fica pesado, né? Todo mundo agora deve estar tenso, com medo de fazer alguma coisa errada e ter que ler essa apresentação. Mas vou trazer uma notícia boa. A resolução trouxe a possibilidade de transações administrativas e instrumentos consensuais
de acordo com a ANAC, o que não era oficialmente regulado. Antes tinha uma menção ao termo de o TAC, mas aqui ficou muito mais claro que, a critério da ANAC, não é critério do regulado, poderá, em situações nas quais a ANAC entender que a aplicação da sanção pode acarretar em prejuízo à sociedade ou representar uma medida menos eficaz, para incentivar ali, manter sempre a conformidade nas operações, ela pode, como medida excepcional e alternativa à aplicação da sanção, transacionar com o regulado. Isso não afasta a possibilidade da ANAC aplicar as medidas administrativas acautelatórias que a gente vai conversar aqui ainda nessa apresentação, mas é uma boa saída, é um bom, a meu ver, como especialista em direito aeronáutico, é uma boa saída para o caso haja uma infração. Bom, tivemos o PAS, o auto de infração, apresentamos defesa, não conseguimos defender, né, do jeito esperado. O que pode acontecer? Existe a possibilidade de interposição de recurso de segunda instância dentro de 15 dias, que tem efeito suspensivo. Outra novidade, é automático, tá? Claro que as cobranças de encargos, como juros e atualizações monetárias, vão ser feitas de acordo com o que está previsto na resolução. Como formalidade desse recurso, tem que haver menção ao PAS e OAI, e ele não vai ser admitido se ele for apresentado fora do prazo, que é óbvio, né, para quem é de departamento jurídico, mas, às vezes, para quem faz a autodefesa, isso não é tão claro. E a outra novidade regulatória é que o autuado ele pode renunciar a esse direito de recorrer, e aí, automaticamente, ele vai ter um desconto de 20% da multa que ele foi condenado. Esse é um dos argumentos da ANAC para ter retirado, revogado o arbitramento sumário. Mas, aqui, só para reflexões, sem querer causar polêmica, o arbitramento sumário dava um desconto de 50%. Aqui temos um desconto de 20%. Mas, enfim, também existe essa possibilidade, que financeiramente pode ser mais atrativa do que insistir em manter um processo por anos. Depois que se interpõe um recurso, temos decisões de segunda instância, que elas vão poder ser monocráticas ou colegiadas. As monocráticas são para condenações em pena de multa em valor inferior ou igual a R$50 mil. Quando se trata de... Eu vou ter que ler, porque o HD às vezes falha, são muitas hipóteses. Quando se trata de análise, que tratar de questões processuais, são temas mais fáceis, não precisa exigir o julgamento de 3 autoridades. Quando a matéria de primeira instância já está pacificada pela diretoria via súmula administrativa, quando houver prescrição, pagamento do crédito da multa durante o processo, pedido de desistência recursal e falecimento do interessado. Tirando essas hipóteses, as decisões são colegiadas, elas são tomadas por maioria de voto, por 3 membros, cabendo a cada um voto, e durante esse processo de julgamento, a parte ela tem direito a considerações orais de 15 minutos antes da prolação da decisão. Gente, aqui eu estou sendo super simples, quem é advogado deve estar pensando, nossa, a Roberta está assim, dando só um en passant, mas era a proposta, era só trazer para vocês alguns pontos sobre o assunto, porque o nosso tempo é curto, tá? Se não houver... qual que é o próximo passo disso? Eu li ali as hipóteses de recurso para a segunda instância, mas ainda existem hipóteses que a diretoria da ANAC pode receber o recurso, que são
para os casos de decisões proferidas por autoridade competente para julgamento que implicarem sanção de suspensão ou cassação, porque são sanções mais graves, ou multa em valor de maior ou igual a R$100 mil. O que acontece depois que vocês interpõem todos esses remédios, né, esses instrumentos, perdão? Há uma decisão definitiva, que a gente, no linguajar jurídico, chama de trânsito em julgado. E, a partir daí, esse crédito pode ser cobrado, o nome da empresa, do regulado ou da pessoa física pode ser inserido na listagem do CADIM e na dívida ativa. Tá? E tudo isso cobrando todas as atualizações monetárias e correções ali previstas na resolução. O último instrumento para dar um pouco de alívio para aquele que cometer uma infração é a revisão do PAS. Isso não é uma novidade, pode ser feita a qualquer tempo, desde que aconteça um fato novo, uma circunstância relevante suscetível a justificar essa revisão, e essa revisão só pode flexibilizar para menos a sanção, não pode agravar essa sanção. Novidade regulatória, essa não com muita alegria, trago para vocês. Possibilidade de deu um trava-língua aqui. Redirecionamento aos sócios. No caso de dissolução ou extinção, e essa extensão pode ser regular ou irregular, pouco importa, o sócio da empresa, né, que está sendo responsável pela prática desse ato de infração, ao qual houve a condenação, esse sócio ele pode ser direcionado para a responsabilidade pelo adimplemento dessa sanção. E isso não preciso dizer que afeta decisões aí das empresas, a depender de valores de multas, porque, independente do tipo societário escolhido, na hora da constituição da empresa, esse sócio pode ser acionado. Claro que a gente apresenta uma defesa, a gente justifica ou não a obrigação de adimplir com essa multa, por exemplo, mas existe essa previsão legal, agora trazida pela ANAC. Tá? Isso não se aplica à sucessão empresarial normal, porque na sucessão, enfim, as empresas mudam um polo passivo num PAS, ou para empresários individuais, porque eles já vão ter essa responsabilidade pela forma societária da empresa. Também, quem quiser conversar sobre esse assunto, estou à disposição, porque ele é bem tricky. Tá? Lhe lembrando, a resolução não está vigente ainda, tá? Então ninguém precisa ficar desesperado hoje aqui sobre esse assunto. Última coisa que eu queria trazer para vocês, agradecendo a paciência, porque esse tema é bem denso, são as providências administrativas acautelatórias, que eu deixei por último, mas não são menos importantes, porque falam elas têm como objetivo cessar um risco eminente ali, a segurança da operação ou a integridade física de pessoas, da coletividade, da ordem pública e a continuidade dos serviços. Quais são essas providências? A interdição, a apreensão e a suspensão. Não sei se alguém aqui já teve o desprazer de passar por isso. A ANAC simplesmente chega na empresa, intima que está tomando essa providência, e normalmente há um frenesi dentro do regulado ali para resolver, tentar, né, voltar a poder prestar o serviço aéreo ou fazer a determinada operação. Uma dessas características o alcance total ou parcial sobre o objeto acautelado, a autoexecutoriedade, não está sujeita a efeito suspensivo, ou seja, uma vez determinada, ela é efetiva e ela não afasta a aplicação
das demais sanções previstas na regulamentação. E o pior, se o regulado se recusa, ainda pode ser acessada a força policial. Tá? Quem tem competência para determinar uma medida cautelatória? A Superintendência da ANAC, que trata da matéria que está sendo descumprida. Tá? E ela pode ser determinada a qualquer tempo, sem aviso prévio. Enfim, é um enforcement bem denso, na minha experiência aqui como advogada, bem traumático. A gente tem que tentar evitar ao máximo essa aplicação. Quem revoga, a mesma autoridade que determinou a aplicação da medida. Tá? E aí, não é uma novidade regulatória, isso só está um pouco mais detalhado na resolução, mas a ANAC pode propor, para findar a aplicação dessa medida cautelatória, como alternativa, né, para essa revogação, a assinatura de um termo de cessação de conduta, que a gente chama de TCC, que tem as características listadas na apresentação, uma delas sendo conter expressamente o compromisso firmado de não repetir a conduta. É importante lembrar que quando se firma esse TCC, não se suspende nenhuma tramitação de PAS, então o regulado continua a responder administrativamente, mas não deixa de ser uma saída ali emergencial para o que foi determinado como suspenso ou cassado. Até porque, quando a gente assina um TCC, a gente não está confessando nenhuma matéria de mérito, então isso pode ser apresentado depois em termos de defesa. Tá? Mas é importante lembrar que, uma vez celebrado esse termo de cessação de conduta, qualquer repetição dessa mesma conduta, dentro de 2 anos, pode ser interpretada como medida de descumprimento, e aí a ANAC ela vem mais forte do que já veio, então ela pode instaurar um PAS, um processo administrativo sancionador, aplicando diretamente a sanção que vai perdurar até o trânsito em julgado. Os recursos, enfim, acabam não tendo nenhuma efetividade de efeito suspensivo, etc. Um assunto que tem que ser tratado com delicadeza se acontecer nas empresas de vocês, ou quando pessoa física ali com uma suspensão de carteira, que normalmente a gente vê esse tipo de medida ser aplicada nesses casos, alguma coisa nesse sentido. Gente, eu tentei fazer um breve resumo, né? Basicamente, essa é a minha vida lá dentro do escritório, dentre outras coisas que eu faço. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e se ficarem com alguma dúvida, meus contatos estão no QR Code, só me passar um WhatsApp, um LinkedIn, ou um Instagram, o que for mais fácil para vocês. Continuo à disposição e espero que vocês fiquem presentes para seguir o próximo painel. Muito obrigada.